Glorioso Deus e poderoso Pai, na tua santa e poderosa presença, mais uma vez me coloco diante do Senhor para te pedir a tua graça, o teu poder, Senhor, que o meu Deus venha me usar como instrumento, ó Pai, para que possa, pelo teu Espírito Santo, expressar a tua palavra, Senhor Deus, de maneira que venha falar com cada um, Senhor, porque esta palavra é viva e eficaz e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor, de dois fios, e penetra até a junta e medula, Senhor. É apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Portanto, meu Deus, vem me usar, meu Pai querido, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Apocalipse, três. Glória a teu nome, Jesus. Que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluia, glória a Deus. Paulo aqui está se declarando, João aqui está declarando que bem-aventurado é aquele que lê. Por que aquele que lê? Porque aquele que lê é ele tem que ler e ouvir o que lê. Mas ele também não esqueceu também dos que ouvem. Porque tem que existir um para ler. Mas muitos são os que ouvem. Por isso ele diz, e bem-aventurado os que ouvem e guarda, porque o tempo está próximo. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você que ler essa palavra é fácil, mas traduzir ela para aquele que está ouvindo é mais difícil. Traduzir de uma maneira como ela é, sem invenção, com falsas palavras, mas como ela é. E aqui ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que lê. Porque aquele que lê adquire conhecimento e aquele que lê também a responsabilidade é maior, porque ele não está só adquirindo conhecimento, mas ele está passando também conhecimento. E quem passa conhecimento tem que ter a responsabilidade de saber o que está falando, porque tudo o que nós falamos, quando falamos com verdade, não é cobrado, mas quando falamos aquilo que ensinamos errado, certamente será cobrado de nós. Então, meu irmão, por isso que o Senhor Jesus diz que nós não devemos ser sábios nos nossos próprios olhos. Jesus não, Paulo. Paulo diz que nós não devemos ser sábios nos nossos próprios olhos.
Ele também diz que aquele que diz que sabe ainda não aprendeu como convém saber. Para quê, meu irmão? Para que nós venhamos ser simples e humilde, não venhamos ser mais do que nós queremos ser. Já aconteceu de eu abrir a Bíblia e Deus não só lê a palavra e Deus não me dá nada. Mas eu poderia falar alguma coisa, eu poderia falar, porque eu leio essa palavra, eu sei o que Deus quer falar, o que ela tem algumas coisas decoradas, sou preparado, mas para que eu iria falar, irmão, se o Senhor não fechou a porta da revelação? Porque fala, e chega uma hora que Deus diz, fecha. Para eles entenderem. Mas em vez deles entender que Deus não está querendo falar com eles porque eles não estão ouvindo, eles preferem achar que é fraqueza minha, que é falta de espiritualidade. Mas é o contrário, irmão. Falsa espiritualidade, falta de espiritualidade seria se eu tivesse falado aquilo que Deus não queria falar. Para mim, foi muito melhor eu passar para o pastor, agradecer a oportunidade. Muitos, né? Tanto é que eu fiquei estou um bocado de tempo sem pregar. Por quê? Porque eu fiz a vontade de Deus. Eu fiz a vontade de Deus. Isso é bíblico, irmão. Paulo foi impedido de pregar o evangelho em certos lugares. Enquanto Deus não tirou o impedimento, ele não foi. Nós temos que ter a simplicidade de entender quando Deus quer falar e o porquê. O porquê não interessa. Ele é quem manda, ele é o Senhor. Então, por isso que eu digo, bem-aventurado os que lê, porque eu não estou falando para mim só. Eu estou falando para muita gente. Bem-aventurado os que ouvem também. Porque aqueles que ouvem, ele tem ter a responsabilidade de reter aquilo que ele está ouvindo. Meditar, analisar. Paulo diz lá na leitura da ceia, que examine-se o homem a si mesmo. É para nós pegar essa palavra e fazer de nós um espelho e ver o que estamos fazendo. Ver o que está acontecendo. Se aquela palavra serve para nós, guarde. Se não serve, mas medite nela, mastigue, traga para dentro, veja o que ela está falando para você. Se ela te cortar, pode ficar certo que na palavra de Deus está escrito que ele fere, mas ele cura. Ele tem o bálsamo certo, o remédio certo, a pomada certa. E pode ficar certo que não deixa nem cicatriz. Porque o tempo está próximo. Quem é o dono do tempo é Deus. Né? Tem o tempo cronos, né? Que é o cronológico, e tem o tempo que é o tempo de Deus. Né? Me fugiu o nome, mas é o tempo de Deus. O Cronos, ele tem domínio, mas está na mão do homem também. O homem pode atrasar, pode adiantar, pode perder, pode ganhar. Mas o tempo de Deus, quem pode se intrometer
Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus não retarda a sua promessa. Deus não retarda a sua promessa. Ele chega na hora, porque existe um motivo. E este motivo, ele não quer que eu me perca, ele não quer que você se perca. Por isso ele rege o tempo dele. Porque o Cronos, um dia ele vai acabar. Mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus é de eternidade a eternidade. Temos que pensar nisso. Vejo quanta gente olha machucando gente. E diz, nada não, né? Deixa, não, é porque é assim mesmo. Aí outro chega e diz, não, irmão, é Deus provando. É Deus provando. Se Deus está provando, você vai aguentar. Mas se for o homem, você não aguenta não, você cai fora, você é ferido, você é machucado, você... Quando não se desvia. Porque quando é Deus, ele não tira da igreja, ele não machuca, ele não fere, ele não mata. Ele faz crescer. Então, bem-aventurado aqueles que também ouvem, porque o tempo está próximo. Você sabe o que vai acontecer no dia da manhã? Você sabe? Eu não sei. Não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Tomara a Deus que estejamos bem, felizes, alegres, prósperos, com saúde. A nossa família esteja bem. Por isso que ele diz o tempo está próximo, porque o tempo é mau. O tempo traz muitas feridas. O tempo traz muita negatividade. O tempo traz muitas bênçãos, mas também traz muita intemperância, muita desavença. Traz muita alegria, mas também traz muita tristeza. Porque o nosso evangelho, ele não é um evangelho de facilidade, não. Ele é um evangelho difícil. Ele é doce na boca, mas ele é amargo no estômago. Bem-aventurado os que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque esta profecia é para nós. Muita gente tem medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse não é para ter medo. Apocalipse é para ler, porque quem lê Apocalipse, ele guarda a sua salvação. Ele não é simplesmente um religioso. Porque o religioso, ele mede o pecado do outro. Ele mede o defeito do outro, mas esquece do dele. O religioso, ele é santo demais, não me toque porque eu sou fogo puro. O religioso, ele divide a igreja de fulano na igreja de cicrano. Mas se todas estão em pé, porque Deus permite, Deus tem algo com ela. Isso não interessa no final, se ele vai dizer bem-vindo ou bendito de meu Pai, ou se ele vai dizer aparta de mim que eu não te conheço. Isso é indiferente. Mas que está na terra aqui, se existe, é porque ele permite. E está se vindo de alguma coisa. Então não critique os outros, olhe para dentro de si e veja o que tem de errado para consertar. Analise. Porque a maior obra
Jesus diz lá em João, no Evangelho de João, que a maior obra é crer no Filho de Deus. Essa é a maior obra. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Sejamos sóbrios. Às vezes dói ver as coisas, dói. Mas lembre-se que você tem um Deus que também fez os olhos. Será que aquele que fez os olhos não vão ver, não vai ver? Será que aquele que fez a boca não vai falar? Será aquele que fez os ouvidos não vai ouvir o teu clamor? Não fale mal do teu irmão. Fale, se tem alguma coisa para falar dele, fale para Deus, quietinho lá no teu quarto. Senhor, olha a situação, tenha misericórdia de mim e desse irmão. Olha o que ele fez. Que o Senhor ajude, que eu não guarde mágoa dele, mas que ajuda ele a melhorar. Mostra o caminho para ele, assim como mostra também para mim. Porque muitas vezes a gente achamos que estamos certos e não estamos certos. Estamos errados. É para isso que nós lemos Apocalipse, porque aqui está a receita da salvação. Amém, irmãos? Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que este é poderoso para falar comigo, contigo e para revelar coisas grandes para nós. Assim eu agradeço a todos que emprestarem o seu ouvido ao ouvir estas simples palavras. Amém.